Meu amado seminarista, Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos neste vídeo a sétima aula de Teologia Sistemática 1 com a disciplina Bibliologia. Então, hoje nós vamos falar nessa sétima aula sobre inspiração das Escrituras Sagradas, a sua inerrância e infabilidade. Então, vamos nos aprofundar no assunto? Vamos lá? Eu quero iniciar esta aula fazendo a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o quê? Toda a escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus esteja instruído para toda boa obra, esteja preparado para fazer a obra de Deus. Então, esse é o propósito da inspiração da Escritura. Deus inspirou pela iluminação do seu Santo Espírito. O Espírito de Deus veio e iluminou a mente de 40 homens de distintas profissões, épocas diferentes, com estilos literários totalmente divergentes uns dos outros. A divergência não é teológica, a divergência não é de pensamento, a divergência é apenas de estilo literário, de época e de níveis sociais. Nós temos aí homens da mais fina elite, como Isaías, e homens rudes, como Oséias. Então nós temos aí Amós também, que era um homem bem rude também. E nós temos homens príncipes da elite como Moisés, nós temos profetas como Jeremias, Daniel também, que era um governante, nós temos Pedro, que era um pescador, João também, que era pescador, um médico erudito grego, com afinidade com a filosofia clássica grega, que é Lucas, que escreveu o Evangelho. Nós temos um coletor de impostos, Mateus, enfim, sacerdotes, escribas como Esdras, como Neemias, homens bem diferentes. Se eu ficar citando as mais diversas profissões dos autores da Bíblia, eu vou ter um vídeo quase todo falando sobre isso. Então, o mais interessante e extraordinário da Bíblia é que ela tem uma harmonia total doutrinária na diversidade dos seus estilos literários, da cultura dos seus autores e das épocas em que eles viveram. Então não há erros, não há falhas e não há contradições doutrinárias. A Bíblia toda, ela se encaixa como um perfeito quebra-cabeça. É a harmonia na diversidade. Não tem contradição. Só tem uma explicação para isso, para homens que estavam desconectados de uma época, estavam distantes de uma era um do outro, separados por níveis de profissões diferentes, culturas e contextos culturais históricos diferentes. Como é que esses homens conseguiram ter uma harmonização doutrinária? E a doutrina bíblica, judaica e cristã, principalmente na sua ortodoxia e fundamentalismo escriturístico, como é que consegue manter uma doutrina sadia e sólida, irrefutável? A explicação é que ela foi inspirada por um autor que agiu em todas as eras, em todas as épocas e influenciou todos esses homens. E esse autor é Deus, porque a doutrina bíblica, ela vem de Deus. Só para endossar, eu quero citar aqui 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21. Não vou citar o versículo, mas vou dizer do que se trata. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, 19 e 21, diz que homens foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras e que toda a inspiração bíblica, ela não vem de particular interpretação ou elucidação dos homens. Então, é o Espírito Santo que inspirou.
Você pode pegar todos os maiores eruditos da cultura clássica mundial, Shakespeare, Luiz Vaz de Camões, Miguel de Cervantes, essa de Queiroz, Romero, Vigílio, Confúcio, Averroes, Aristóteles, Platão, Heráclito, Friedrich Nietzsche, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, e você não vai encontrar uma equiparação na profundidade da sabedoria, do impacto transformador na vida humana que a Bíblia tem. A Bíblia, ela é o livro que tem maior impacto e que tem o poder de transformação, o poder de mudança radical de mentalidade e de ação na vida do homem, que muda toda uma sociedade, em que influencia leis de uma sociedade. Nós temos aí muitas das leis justas que nós temos no Ocidente e no mundo são influenciadas pela Bíblia, pelo cristianismo, pelo judaísmo. E qual é a definição etimológica da palavra inspiração? No grego, nos textos que falam sobre inspiração divina, inclusive nestes textos que eu li aqui para vocês, eu relatei, a palavra definição em grego é theopneustos. Theopneustos, que significa o quê? Inspiração de Deus. Theos, Deus, em grego, e pneustos é que deu origem à palavra pneu. Pneu de carro, pneu de bicicleta, que contém a câmara de ar, e o ar está ali no pneu, o pneu está rodando, por causa do ar. Então a inspiração, ela tem um sentido de o ar entrando no pulmão, e a inspiração divina é o quê? O sopro de Deus, o Espírito Santo sendo soprado na alma dos profetas, e os profetas com o sopro de Deus, pela influência do Espírito Santo, escrevendo aquilo que Deus os inspirou e ordenou que escrevesse. Não podemos confundir a inspiração, o theopneustos de Deus, com a psicografia do Espiritismo. Não é a mesma coisa. Por quê? Preste bem atenção. A psicografia do Espiritismo é quando a entidade espiritual, aquela entidade, aquele espírito se apodera da pessoa e a pessoa ela perde sua consciência, ela fica fora do seu estado de consciência e ela começa a entrar num transe inconsciente, sua mão começa a mexer, não é ele, o seu cérebro não está mais comandando a sua mão e o lápis, mas uma força espiritual tomou o seu corpo e ali ele começou a escrever. Isso é a psicografia, é uma possessão de uma entidade sobre o corpo de uma pessoa. Já a inspiração divina é diferente. A inspiração de Deus não tirou dos seus autores a sua consciência, não tirou dos seus autores a sua lucidez, a sua razão. Os autores continuaram ainda lúcidos, eles estavam conscientes do que estava acontecendo, mesmo quando o sopro de Deus veio. Isaías manteve no seu livro do profeta Isaías, você pode ver isso, a característica, as impressões digitais. Aliás, impressões digitais, não, impressões da alma de Isaías estão ali no texto, o texto totalmente inspirado por Deus, o texto profético, o texto fala do nascimento virginal de Cristo. O texto fala sobre a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, seu governo milenial. Daniel fala sobre a destruição de Jerusalém, a vinda do anticristo, as 70 semanas que antecederiam a vinda do anticristo e a vinda de Cristo e a grande redenção do povo de Deus. Você vai ver os escritos de Moisés, você vai ver os escritos de Osés, os salmos,
você vai ver os escritos de Jeremias, de Ezequiel, você vai ver os escritos do Novo Testamento que eu citei aqui também, divergente, Marcos, divergente de Lucas, Pedro, João, Tiago, Paulo. Você compara as epístolas de Paulo com as epístolas dos demais outros apóstolos, você vê que todos são inspirados, todos têm doutrina, mas há uma erudição, uma intelectualidade maior nas cartas de Paulo, um nível maior. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele usou as ferramentas dos seus profetas, dos seus servos, e os inspirou dentro do seu conhecimento, dentro do seu estilo literário, dentro da sua maneira de ser, eles foram inspirados. Então eles não perderam a razão, não perderam a consciência e mantiveram o seu estilo. Isso é inspiração divina. Agora eu quero dar para vocês também a definição teológica de inspiração. A definição teológica é que vem do latim inspirare, significa introduzir no pulmão, como eu falei para vocês. E essa inspiração, ela tem... ela está subdividida em duas etapas. Teologicamente, a plenária. O que é a inspiração plenária? A inspiração plenária é que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, sem exceção. A Bíblia ela é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. Até as falas do diabo ali foram inspiradas por Deus. Deus colocou ali. Então ela é plenária, sua inspiração é total. E ela é verbal por quê? Por causa dos escritos, da sua literalidade. Seus textos são inspirados por Deus. A Bíblia ela é única, não tem igual. A evidência da sua inspiração é o cumprimento de suas profecias na história do povo de Deus. São as promessas. Você vê que o povo de Israel nunca foi destruído, muitas invasões a Jerusalém. Cadê a Babilônia? Cadê a glória do antigo Egito? Cadê as grandes civilizações gregas? Cadê o antigo Império Persa? Você pode observar, cadê o antigo Império Romano? Cadê Sodoma? Cadê Gomorra? Muitas e muitas civilizações já desapareceram, outras estão completamente destruídas, nunca mais se ergueram, mudaram de nome geograficamente. O povo já não é mais o mesmo, a cultura já não é mais a mesma, a língua. Você vê o Egito, cadê a antiga cultura e língua do povo egípcio? O Egito continua. A Pérsia continua lá como Irã, mas todos falam árabe, tem cultura árabe, religião árabe. Mas você vê o que é Israel. Israel, desde os tempos de Moisés, continua com a sua mesma língua, seu mesmo idioma preservado, sua mesma escritura sagrada preservada, sua mesma cultura preservada, suas mesmas tradições preservadas. Passaram 2000 anos dispersos de sua terra, na diáspora. Porém, 2000 anos Deus preservou este povo na sua integridade cultural, como nação, e devolveu milagrosamente após o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, devolveu em 1948 o Estado de Israel. A promessa que Deus fez com Abraão se cumprindo, se mantendo firme na história. Isso é o maior fato, um fato grande diante dos nossos olhos. E nós vivemos essa época, não tem como duvidar da Bíblia e das suas promessas e das suas profecias. A história de Israel deixa claro isso aí. O povo judeu deixa claro. Tentaram matar, tentaram destruir de todas as formas, mas estão aí firmes, ainda prosperando como povo e Deus cumprindo a promessa. E a igreja? Veio o Império Romano, tentou matar, destruir a igreja, Coliseu, leões, mortes, Inquisição, mas a igreja permanece firme. A obra de Deus continua prosperando nos quatro cantos da terra. O reino de Cristo sendo firmado de mar em mar. Isso significa o quê? A veracidade da palavra de Deus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então Israel de Deus e a igreja são intocáveis. Não podem ser destruídos e aniquilados da história. Qualquer religião, culto passa, mas o culto a Deus e o povo de Deus
não passa, porque a promessa de Deus é imutável, irrevogável são os decretos do Senhor. Então, nós temos aí a inerrância das Escrituras, não contém erro, a Bíblia ela é inerrante, não há contradições teológicas. Nós temos aí a Declaração de Chicago, quero que você pesquise sobre a Declaração de Chicago. Eu não vou ler a Declaração de Chicago porque é um texto muito longo. Mas em 1978, erudito de várias confissões cristãs, protestantes, presbiterianos, batistas, metodistas, menonitas, até pentecostais também, clássicos, todos se juntaram em Chicago, em 1978, para definir o credo da inerrância bíblica. Então procura, vai no Google e faça uma pesquisa sobre a Declaração de Chicago. Eu não vou ler porque vai ser muito longa, muito extensa e vai cansar você e vai tornar o vídeo muito longo. Esse vídeo é um pouquinho longo, tá? Porque eu quero terminar todo o assunto com este vídeo. Então nós temos aí a Bíblia é superior à filosofia, ela é superior à ciência, ela não contradiz a ciência, embora o homem, muitos cientistas falem em evolução da espécie humana, a Bíblia afirma que Deus criou um homem perfeito, a evolução nunca foi provada, nunca foi provado que o homem veio do primata, do macaco. A prova disso, uma das provas maiores, é que nenhum dos primatas que tem hoje evoluíram. A grande prova hoje é que o homem veio realmente da terra, os elementos que contém a terra, todas as proteínas e elementos da terra contém no corpo do homem. Então isso é um fato que a ciência, existem muitos cientistas criacionistas hoje em dia, a arqueologia também comprova, todos os lugares descritos pela Bíblia, todos os costumes relatados biblicamente são provados como verídicos pela própria arqueologia. Nós temos aí o testemunho do Antigo Testamento. Moisés fala lá em Deuteronômio 18, 22, quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim esta palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenham temor dele. Deuteronômio 18, 22. Ou seja, existe uma regra rígida entre os judeus que se a profecia não cumprir, o profeta, ele é falso profeta. E o povo judeu, durante milênios, conserva as escrituras porque tem atestado a sua veracidade nos cumprimentos proféticos. Nós temos também um cronista de Israel que dizia em 1 Samuel 3,19: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Em Daniel 9,2 diz: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que é o número dos anos que falou o Senhor aos profetas Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era só 70 anos. Nós temos aí Mateus 1,22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Marcos 13,31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aí nós temos agora Atos 1,3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Amém? Então, vejo vocês na próxima lição, na lição 4, no vídeo, ou seja, a aula número 8. Deus abençoe a sua vida grandemente.